Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. O Zé Lúcio tinha te perguntado no final do bloco passado sobre o transplante. Sim. Possível? Uhum. Então, o que acontece? Geralmente o transplante, quando a gente fala de olho, a parte que a gente transplanta do olho é a córnea. E o glaucoma, como eu falei, a córnea não está envolvida nisso. O dano maior é no nervo, que é lá atrás do olho, lá no fundo do olho. Então, nesses casos de glaucoma, mesmo que seja avançado, esse transplante da córnea não tem nenhuma indicação e não soluciona o problema também não. Reforçando mais uma vez sobre a necessidade do diagnóstico precoce, porque deixamos claro aqui, né, que a doença é uma doença irreversível. O que o tratamento pode fazer é tentar pausar o avanço da doença, ou com a cirurgia, ou com o uso do colírio para controlar a pressão arterial, mas é necessário que a pessoa vá até o oftalmologista, que tenha preocupação com a saúde dos olhos. Com certeza. Eu quero aproveitar e pegar uma carona nessa sua pergunta aí. As pessoas que já têm diagnóstico de diabetes, entendeu? Se isso pode também ser acelerar aí o processo do glaucoma. Sim, glaucoma. Com certeza. O diabetes ele tem uma relação com o glaucoma, sim. Isso porque a partir do momento que a pessoa tem um diabetes controlado, que não está nem aí para o diabetes, que não faz tratamento adequado, ela pode ter o acometimento ocular. Geralmente no olho, o diabetes começa a acometer no fundo do olho. Então começam a dar algumas alterações no fundo do olho. A partir desse momento que essas alterações avançam muito, o que a gente fala é que dá um acometimento do quê? O diabetes no fundo do olho, ele começa a fazer alguns vasos proliferarem no fundo do olho. E às vezes esses vasinhos, eles podem proliferar na parte que a gente chama de ângulo do olho. Porque o que gera pressão no olho? O próprio olho produz um líquido e esse líquido é drenado no próprio olho. Seria como se fosse uma torneira e o ralo. Então vamos supor, se eu abro essa torneira e eu deixo esse ralo entupido, vai subindo o nível, vai aumentando a pressão. Esses vasos do diabetes, eles podem, como se fosse, obstruir esse ralo e aí, consequentemente, levar ao glaucoma. É o que a gente chama de glaucoma secundário, que foi um glaucoma secundário à obstrução pelo fato do diabetes. Então, isso pode acontecer, sim. Quando a gente fala da saúde dos olhos, a gente deve ficar atento a diversos hábitos que a gente tem rotineiramente. A gente poderia falar mais sobre isso. Queria que o senhor desse dicas de como a pessoa deve higienizar os olhos, questão também da maquiagem, né? Às vezes a pessoa sai, volta cansada, dorme com a maquiagem, pode causar uma irritação. Poderia falar sobre isso? Com certeza. Aí a gente já muda um pouquinho o foco, isso porque acaba que maquiagem, o que isso às vezes pode desenvolver é uma coisa que a gente chama de blefarite, que é uma inflamação na borda dos cílios, né, principalmente lápis de olho, às vezes pode causar essa inflamação, que consequentemente leva à síndrome do olho seco. Então vai deixando o olho mais ressecado e consequentemente pode desenvolver outros problemas também. Então o que a gente recomenda assim, às vezes, principalmente quando a pessoa tem blefarite, é higienizar os cílios, principalmente com, às vezes, shampoo Johnson de neném, esses que não ardem o olho, porque aí evita o desenvolvimento dessa blefarite. E maquiagem, claro, sempre o ideal é retirar, porque a maquiagem em si pode favorecer o desenvolvimento dessa blefarite, dessa inflamação nos olhos. Até mesmo higienizar pincéis, os lápis, para não criar ali bactérias, né? Sim, exatamente. Porque essa blefarite, igual eu falei, pode ter um componente infeccioso mesmo. Então, às vezes, a pessoa fica com o olho irritado muito tempo. Então, sem dúvida, isso é importante para a saúde ocular, sim. E aquela coceirinha, doutor, né, Zé? A gente está em casa assistindo um filme, acabando de acordar, aquela coceirinha que dá no olho. Hoje pode ser um problema de conjuntivite, né? Não é isso, doutor?
Mas isso é um fato que pode causar alguma lesão externa, superficial nos olhos? Sim, com certeza. Mas como fazer, doutor? Pois é, exatamente. não coçar, a gente sempre deve evitar de coçar os olhos. Isso porque, às vezes, uma doença também que é muito importante, que também é subdiagnosticada, que às vezes as pessoas não dão importância, é o ceratocone. Isso é uma doença que dá na córnea e que a córnea ela fica num formato de cone mesmo. Daí o nome, ceratocone. Cerato de córnea e cone do formato que ela fica. Isso, em casos avançados, chega até a precisar do transplante de córnea, igual você havia me perguntado anteriormente. Então, e o ato de coçar o olho pode predispor e desenvolver o avanço dessa doença. Então, às vezes a pessoa não sabe que tem, mas tem o hábito de coçar muito, aí quando chega pra gente, a gente já vê que tem ceratocone também. Claro que existem várias formas de tratamento, mas em últimos casos, e muito avançado, chega a ser até um transplante de córnea. Então, sempre que evitar, independente de ter problema no olho ou não, a gente recomenda evitar de coçar. E aí a gente tem colírios para evitar de coçar, igual eu falei, é só passar em consulta, que aí, dependendo se a pessoa tem alergia no olho, a gente passa colírio para evitar alergia, ou se não, às vezes o simples fato do olho estar mais ressecado dá vontade de coçar também, então às vezes a gente consegue resolver com um simples colírio de lubrificar. Então são coisas que dão para ser resolvidas, igual eu enfatizo aqui, com o exame de rotina mesmo. E aí o problema é quando é um ciscozinho que cai, né? Aí você inevitável, você vai coçar um fio de cabelo, né? Da sobrancelha, aí é inevitável que coce, né? Pois é, e às vezes pode até piorar, né? Que às vezes uma coisinha que você coça e esfrega no olho ali. Eu queria aproveitar, doutor, e tem algum exercício para os olhos para melhorar a visão? Vamos dizer, ficar piscando os olhos ou não existe nenhum exercício para melhorar a visão? Essa parte de exercício não. Aí é o normal mesmo, a frequência do piscar, o próprio organismo é que faz, então é o fisiológico mesmo, a frequência que a gente pisca quando não está muito concentrado em celular é o ideal, o suficiente para lubrificar a superfície ocular com a própria lágrima. Então o exercício em si assim não tem tanta necessidade. Mas nosso cérebro é bem louco, né? Quando eu li sobre a necessidade de piscar, naturalmente aí você começa a querer piscar. Eu já estou piscando mais do que o normal. Sim, com certeza. Doutor, e essa época a gente está falando sobre um clima mais seco, né? O outono, inverno traz isso também, a baixa umidade do ar, e aparecem muito casos de conjuntivite. Sim. Isso também é um problema, né, que afeta os olhos. Pode ser muito prejudicial, como que... Porque às vezes acontece um surto, né? Exatamente. Isso, pois é. Isso porque, geralmente, quando chega no tempo mais seco, às vezes inverno, os ambientes ficam mais fechados. E o principal tipo de conjuntivite, que é esse que dá surto, geralmente é causado por vírus. E a forma de transmissão desse vírus, às vezes, é uma forma indireta. Que é o que é isso? Às vezes a pessoa está com conjuntivite no olho, coça o olho, aí encosta numa maçaneta de porta. Aí vem você que não tem nada, encosta na maçaneta, sem querer encosta no olho, acaba pegando, mesmo sem ter o contato direto com a pessoa. E daí vai desenvolvendo surto, porque aí vai proliferando, e sim, a conjuntivite na grande maioria dos casos não é grave, a gente faz o tratamento, mas em alguns casos sim, pode complicar e pode deixar até sequelas irreversíveis no olho. Então, com certeza, a questão da conjuntivite é importante. Daí o ato de coçar também, evitar nesses lavar casos, bem as mãos. Lavar bem as mãos, higiene das mãos, exatamente. E o cuidado também no transporte público, né? Exatamente, mesma coisa. Entrou Fechado. Ali, tudo fechado, segurar nas coisas, encosta no olho sem querer, que às vezes a gente volta e meia mesmo encosta no olho sem perceber, né? Aí quando viu, já contaminou e já desenvolveu. O problema é pensar nisso, porque senão a gente vive numa paranoia constante. É isso aí, não vai sair de casa. Fica paranoia. É verdade. Doutor, a gente falou bastante aqui sobre o glaucoma, sobre a saúde dos olhos. Queria saber se tem alguma questão que não foi abordada. Não, pra acho gente que encerrar. é basicamente então, vamos só isso reforçar mesmo. para as pessoas quais os cuidados que elas devem ter em relação ao glaucoma, né? Sim. O principal na questão do glaucoma é o exame de rotina mesmo, independente da faixa etária que a pessoa esteja, é importante se fazer um exame de rotina pelo menos uma vez por ano. Porque, como a gente falou,
O glaucoma ele não dá sintomas, principalmente nas fases iniciais da doença. E quando chega a dar sintomas, que na verdade os sintomas quando começam a manifestar, que a gente fala é a perda de campo de visão, é a perda de campo visual. Então às vezes mesmo manifestando sintoma, como a visão central está preservada, a pessoa às vezes nem dá bola ou não percebe que está perdendo campo de visão. E aí já é um indício que o glaucoma já está numa fase mais para avançada, porque já chega a dar sintoma. Então, essa importância do diagnóstico precoce que a gente faz em exame de rotina e do tratamento precoce para evitar a cegueira no futuro é extremamente importante. Ok, muito obrigado, doutor. Nosso eu programa que agradeço. Chegando ao fim. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e o tanto de conhecimento que o senhor compartilhou com a gente. Muito bem. Eu que agradeço a oportunidade, o convite aí. Espero ter esclarecido um pouquinho para a população e que elas fiquem mais cientes do quão grave é a doença, né? E que para não deixem passar, para que não tenham problemas no futuro, que é a cegueira. Obrigado. E desejar a todos, né, amanhã um bom feriado, né, ótimo feriado, um dia ensolarado, né, que todos possam aí pensar e cuidar melhor da visão, né? Verdade, obrigado. Bom, quero agradecer, é claro, a você que acompanhou o nosso programa aí de sua casa. Lembrando que o nosso programa é feito com o intuito de levar informação para você. Eu espero que a gente tenha conseguido isso hoje. Lembrando também que você pode assistir outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, muito fácil, só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita que está lá para curtir, compartilhar os nossos vídeos, levar isso para sua família, divulgar lá no grupo do WhatsApp, né? Informação para o pessoal e também se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente produz aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um bom descanso amanhã, né, nessa quarta-feira de feriado, e a gente se vê na quinta-feira. Até mais.